Eu sei o que é compulsão alimentar, eu sei o que é depressão profunda, eu sei o que é transtorno de estresse pós-traumático, eu sei o que é transtorno de ansiedade Nossa, generalizado, PTSD. eu sei o que é TDAH, eu sei o que é pânico. Então, o Senhor me permitiu passar por muitos vales. Nossa, eu tinha uma paciente que não podia entrar num lugar que fosse muito quente e ela não sabia por quê. Ela entrava num lugar quente e ela começava a ter falta de ar, ela começava a passar mal, podia ser qualquer lugar, ela começou a ficar presa em casa. E um dia eu trouxe ela para consulta e conversando, mas ela disse que ela tinha sido abusada aos 7 anos dentro de uma sauna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Anastasia Cast. Hoje nós vamos fazer um bate-bola bem legal com alguém, gente, que eu admiro profundamente. Ela é pastora, ela é escritora, ela é mentora de mulheres, ela é criadora do mais novo, inovador e cristão projeto para ajuda de curas emocionais para mulheres que viveram relacionamentos abusivos, traumas de infância, traumas religiosos. Ela trabalha de dentro para fora e eu já tive a oportunidade de fazer. Acho impressionante que é um dom mesmo, uma maneira como ela administra todas as coisas. E ela conquistou meu coração hoje como uma amiga. Eu quero dar as boas-vindas para a nossa querida pastora Bianca Toledo. Seja bem-vinda, Que minha pastora. alegria! Você sabe que eu te amo. Eu te amo É também. maravilhoso estar aqui e saber que eu estou falando também com uma mulher que é sobrevivente, uma mulher que é um milagre vivo, uma mulher que tem um coração enorme, uma mulher autêntica e corajosa para falar da sua fé e dos seus testemunhos. Eu tenho muito orgulho de você e estou muito feliz de estar aqui. Eu é que tenho muito orgulho do que eu venho me tornando com a sua ajuda, porque você inspira tanto e ensina tanto, às vezes calada. Sua postura me ensina demais. Talvez eu nunca tenha a oportunidade de te dizer isso, né? Todo mundo sabe que o meu aguilhão é justamente o domínio das emoções e tal. E a forma como eu te vejo é como eu me inspiro. E eu preciso dizer, é um presente para mim te Que ter aqui linda. novamente. Ai. Eu quero que você fique à vontade, porque nós temos recebido no canal muitas perguntas. Mulheres que têm chamado de Deus, que têm uma vontade muito grande de exercer um papel relevante dentro do ministério, dentro da jornada espiritual, aonde ela se posiciona, às vezes, como alguém que tem um potencial enorme, mas essa mulher parece que nunca rompe. Parece que existem amarras, é claro que tem, mas eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Senhora não, né, gente? É respeito, porque eu amo muito. Queria que você falasse, porque, assim, nada melhor do que alguém que só trabalha especificamente em tratar essas feridas. Sim. Né? Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, O pastora. Método Plena é um projeto que Deus me confiou como um resultado, na verdade, de uma jornada pessoal minha, de restauração, de cura, de amadurecimento emocional e espiritual. Quem conhece a minha história sabe que eu passei por muitas situações extremamente desafiadoras. E eu vejo que situações que Deus permitiu para me lapidar. Eu estava hoje mesmo compartilhando com uma amiga minha o poder do sofrimento quando ele é gerenciado pelo Espírito Santo. A gente quer se entregar por completo para Deus, a gente quer dar tudo que a gente tem, que a gente é para Deus, mas a gente humanamente não consegue. Nós temos muitas resistências, até inconscientes. Mas quando Deus permite, às vezes, tribulações e dificuldades, que ele, como Jó, ele permitiu com um propósito de te curar, de te desarmar, de te ajudar a se render para ele. É maravilhoso. Então eu olho para trás hoje e eu falo, realmente, eu passei situações, meu Deus, que são inexplicáveis, são indescritíveis, né? Em diversas áreas, em diversos momentos. Mas o Senhor estava comigo lá. E eu vejo que o poder dele realmente se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando a gente olha para as adversidades, para as perdas, para as frustrações, para os fracassos, e a gente convida o Espírito Santo para estar com a gente ali e fala, Senhor, me desmonta,
Faz o que tiver que ser feito. Não deixa que eu me perca. Não deixa que eu me confunda. Não deixa que eu me engane. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Às vezes o Senhor te permite perder coisas para que você se encontre. E eu acho que isso aconteceu comigo de uma maneira muito especial há 8 anos atrás. E eu comecei a viver uma jornada de restauração de identidade no secreto com Deus. E eu já era pastora, eu já tinha um ministério já relativamente grande, tinha uma influência, só que tinham áreas da minha vida que ainda precisavam ser totalmente curadas. E uma delas é a dependência emocional, que é algo que eu não conhecia. Nossa. Eu já E era é difícil falar teóloga, para mim, porque já era pastora, eu amo, né, a palavra de Deus. Esse é um assunto que eu amo ensinar, que eu amo pregar, mas eu não tinha tanto conhecimento sobre a alma humana e principalmente sobre a minha alma, para entender que muitas coisas que eu passei na vida eram fruto da dependência emocional, que é resultado de algumas fraturas emocionais que a gente vive na infância e que geram em nós uma carência crônica, uma inocência, na verdade, uma ingenuidade crônica, que te faz muitas vezes querer ser a salvadora, querer ajudar todo mundo, não saber dizer não para ninguém, ter medo de decepcionar as pessoas de uma forma assim enlouquecedora. Então, eu tinha isso, mas não percebia. E quando eu vi, até mesmo no ministério, eu fui entrando num nível de esgotamento onde eu não podia dizer não para ninguém. Eu me sentia sempre responsável por estar em todos os lugares o tempo todo, servindo a todos e agradando a todos. E isso foi me deixando num estado de vulnerabilidade, até para a minha vida pessoal, onde eu acabei sendo traída, enganada, ferida. E diante de tudo isso, o Senhor falou assim: para, você é minha. Eu te ressuscitei para um grande projeto. Não foi para agradar pessoas. Não foi para ser um projeto, um produto, um nome. Não. Eu te ressuscitei para fazer parte de um grande plano para ganhar almas no mundo inteiro, porque Jesus está voltando. aleluia. Mas quando a gente tem fragmentos na nossa alma de raízes de rejeição, abandono, coisas que não são completamente curadas, a gente, às vezes, de forma sutil, se perde do nosso propósito. Porque a gente começa a querer agradar uma pessoa aqui, ou fazer aquilo que estão falando que tem que fazer, ou fazer o que está dando certo, ou que falaram que tem que ser feito, ou que tem que ser dito. Deus tem um propósito que vem dele para cada uma de nós. E nós precisamos estar plenas para que a gente se posicione da maneira correta e não entre em nenhum tipo de proposta que vem para te desfocar do seu projeto original, do plano pelo qual Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te restaurou e está nos restaurando dia após dia, nos lapidando para um projeto que é dele, não é o nosso projeto. Aleluia. Não é um livro, não é um podcast, não é um programa, não é uma música. Não. É o projeto do Senhor. Todas as coisas cooperam para a comunicação da mensagem. Verdade. Em todas as coisas a gente está falando de Cristo, que Ele cresça, que a gente diminua. Aleluia. Mas é um cuidado diário que a gente tem que ter. E quanto mais curado está o nosso coração, mais protegida a gente fica das armadilhas da própria vida. Mas Deus é tão bom que Ele usa até essas armadilhas, quando Ele vê que não tem jeito, que a gente vai cair, Ele fala: meu Deus, que isso seja para que ela fique mais próxima de mim, para que ela se quebrante ainda mais, para que ela descubra um outro nível de humildade, quebrantamento, porque eu digo que em grandes batalhas, às vezes é melhor você se render diante de Deus e falar assim: caramba, acho que agora eu tenho que... Não adianta eu querer ser forte. Agora eu tenho que me render. Admitir minha vulnerabilidade e falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Do que tentar ser forte demais, como o mundo ensina, né? O humanismo diz que o que não me mata me fortalece. Então, Nietzsche disse o quê? Você tem que ser forte. Quanto pior tiver a situação, mais você levanta o queixo, mais você empina, mais... Esse é o humanismo. Totalmente E contrário. o Senhor ensina o oposto. Quebranta.
Porque eu resisto o soberbo, mas eu acolho o humilde. Então, as situações vêm, na verdade, para a gente, mulheres que muitas vezes crescemos tendo que ser independente, tendo que ser autossuficiente, para que a gente aprenda a confiar. E era tão difícil para mim falar, Senhor, eu vou me render e eu vou acreditar que o Senhor vai cuidar de mim. Pastora, isso tem sido algo tão difícil para ensinar as mulheres e eu entendo muito bem, porque você me conhece, você sabe o quanto eu sou hyper, né? Sempre proativa, eu quero fazer tudo na força do meu braço. E minha maior dificuldade sempre foi descansar no Senhor. Como é difícil descansar no Senhor. Mas você sabe por quê? Porque, de Parece alguma simples, maneira, não na parece? teoria é muito simples, né? Os salmos são Descansar. lindos, os versículos são lindos, tudo é lindo. Mas as pessoas que de alguma forma sofreram negligência na sua infância, elas não foram treinadas para confiar. Se eu Aí, como no primeiro podcast, desculpa interromper, eu fico o podcast inteiro chorando. A lágrima que para cair não cai na beirada da porta, gente. Vocês estão me vendo? O podcast inteiro, gente. Como é que a senhora consegue Por fazer que isso? a cura da alma é tão importante? Porque se eu não tenho um coração curado, até a minha vida espiritual, ela fica limitada. Eu não confio em Deus o suficiente. Eu sempre falo que crer que Deus existe e não crer que Ele me ama não serve para nada. Porque de que me adianta crer que Deus existe se eu não acesso e não me aproprio desse amor? E como eu vou crer que Ele me ama se nunca ninguém me amou? Então, existem milhares de pessoas que frequentam as igrejas e que têm fé que Deus existe, mas elas têm um bloqueio enorme para acreditar que elas são profundamente amadas e que tudo que Jesus fez na cruz é direito nosso, é nossa herança, porque Ele é perfeito, nós não somos. Porque Ele é o amor, nós não merecemos. E eu só consigo me aproximar dessa graça, dessa presença, dessa plenitude, quando eu permito que Ele cure meu coração. Verdade. E às vezes a gente precisa passar por muitas coisas na vida para chegar nessa clareza. E não é porque você não quer. Eu sempre quis. Mas o Senhor tinha que ir me desconstruindo aos poucos. E às vezes são as dificuldades na vida que vão promovendo isso. E como que a senhora explica, assim, esse dom, essa capacidade de desconstruir? Porque para as minhas ouvintes entenderem um pouquinho melhor como acontece essa desconstrução mental, né? Porque você começa a não acreditar em ninguém nem nada. Aí chega alguém e simplesmente diz, mas você precisa confiar que a Bíblia diz que você tem que descansar no Senhor, né? Eu sinto, né, que o Senhor te delegou isso, né? Porque é uma questão mesmo de chamada. Eu vejo que tem mulheres que também são mentora de outras mulheres, mas por não terem vivido a dependência emocional, negligência infantil, uma série de coisas lá na infância, ela não consegue entender a mente de outras Ela mulheres. não tem Daí tem tantos repertório, né? líderes Às que não vezes conseguem ajudar suas às discípulas, vezes o né? conhecimento teórico não é suficiente, né? Eu creio que é dessa forma que Deus transforma a maldição em bênção, né? Se a gente for olhar para a nossa história, a gente vai pensar, meu Deus, para que eu passei tudo isso? Mas Deus não quer que a gente sofra. Mas se esse sofrimento aconteceu, Ele vai transformar isso num legado. Verdade. Ele vai transformar isso num chamado. Ele vai transformar suas piores dores no seu maior instrumento de cura. Esse é o Aleluia. nosso Deus. É verdade. Não Nada desperdiça é nada. desperdiçado. Nada, nada. Porque o poder dele se aperfeiçoa sim nas nossas fraquezas. A Bíblia não fala que ele escolheu a gente frágil como barro para que a glória seja dele? Aleluia, é verdade. A glória é Excelência dele. do poder. Aleluia. O problema é quando a gente quer demais ser impecável, ser perfeito. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor chamou a gente para ser maleável. Nós somos barro. Aleluia. Eu tenho que ser maleável. Eu tenho que ser maleável. E é maravilhoso quando você abre mão, né, dessa cobrança toda. Eu não posso errar, eu não posso... Não, o Senhor fala assim, eu te amo do jeito que você está. Eu te amo do jeito que você é. Isso é um aprendizado para quem nunca se sentiu verdadeiramente amada. É. Então,
é um novo nascimento, é o que Jesus falou para Nicodemos. Você vai ter que Exatamente. nascer de novo para herdar o reino dos céus. Porque é uma nova matriz. É um Deus que é pai e mãe, é um Deus que amamenta, é um Deus que é presente, é um Deus que te respeita, é um Deus que não te abusa, que não te violenta, é um Deus que não te usa. É tudo novo. E aí eu tenho que me permitir, espiritualmente, reaprender tudo, independente do grau que você está na tua vida profissional, na tua vida financeira, não importa, no reino você tem que voltar a ser um bebezinho e falar, Uau. Senhor, me ensina. Me ensina o que é respeito, Ser de o novo. que é amor próprio. Me ensina quem eu realmente sou, como o Senhor me vê. E aí vem desse fundamento todo, dessa foundation, vem, não posso falar inglês, né, baby? Aí dessa base toda, desse know-how, não, know-how, não. Eu estou sempre misturando. Desse nível de conhecimento, vem essa grande novidade, que conversando com com a pastora Bianca, eu achei de extrema relevância contar para as pessoas a respeito do que vem chegando aí. Sim. Conta para a gente a O respeito. método Plena, ele tem uma jornada de 1 ano. Então, a gente vai passo a passo. É claro que você perguntou, como é que eu começo? De onde eu começo? Você começa se conectando com alguém que já superou o que você precisa superar. A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Não vai. Deus criou a gente para relacionar. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros Verdade. o tempo todo. todo. Por isso, Deus chamou alguns para serem mestres, pastores, não é? Sim. Então, o método Plena é, eu te dou a mão e eu te apresento um lugar de escuta, onde você pode abrir o teu coração. Depois de tudo que eu passei, eu entendi que eu precisava estudar um pouco mais sobre a mente humana. Então, eu fui fazer pós-graduação em psicologia, psicanálise, me tornei psicanalista. Depois fui fazer outras pós-graduações em terapia cognitivo-comportamental para entender como que o pensamento se torna comportamento, da onde que vem todos esses bloqueios que a gente não entende, que muitas vezes moldam nossa personalidade. E a gente fala, Senhor, eu não queria ser assim, eu quero ser como Jesus. Mas como que eu vou deixar, né? Parece simples, mas não é. Só que estudando sobre todas essas ferramentas que hoje a gente tem baseado em pesquisa de séculos, eu entendi que não adianta saber tudo de Deus. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender como funciona a minha mente, aonde estão essas armadilhas. A Bíblia fala que o coração do ser humano é enganoso, é incurável, né? Deus falou através de Jeremias, incurável. Quem pode discernir? O Senhor responde, eu. Então, para que eu tenha a plenitude de Deus em mim e consiga entender a minha plenitude nele, eu tenho que olhar para dentro e eu tenho que entender como que eu funciono. Então, inclusive, quando eu vim para cá, vim para estudar, eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo mestrado em Clinical Counseling, que é a área de psicologia, para me ajudar nesse trabalho pastoral e também nesse trabalho acadêmico de ajudar outras líderes, outras pastoras a entender um pouco mais sobre a alma humana, para que a gente possa ajudar essas mulheres a perceber que nem tudo é espiritual. Tem coisas que precisam de cura, de aprendizado, de reprogramação, de comportamento, de entendimento. Nós estávamos conversando sobre isso, né? O maior desafio hoje é realmente unir a ciência com a fé. Sim. Porque antigamente tudo era fé. Aí depois chegou uma fase, tudo era ciência. E a gente esqueceu que tem as maldições. Deus criou a coisas, ciência. Né? E você tem sido uma das pastoras que tem inspirado muitas mulheres e líderes a realmente se preparar dentro da psicanálise para entender o cérebro, né? Como Entender ele o inconsciente funciona. humano, Exatamente. justamente para não se sabotar tanto. Sem negligenciar o lado espiritual Sim, também. que é a base de tudo. E é no dia 21, Dia 21 vai ter uma super live. É isso mesmo, dia 21, uma super live. Sabe que eu já anotei na Porque- minha agenda, né? Sim. Não, mas você é Eu não perco o trem. imprescindível. Mineiro não perde o trem. A gente está fazendo uma Black Friday com o Método Plena. Qual que é Dia a minha 21 alegria? de novembro. Mais de 1.000 mulheres já entraram nessa jornada esse ano e tiveram a vida completamente transformada. Mas eu sei que existem muitas outras que queriam ter feito Muito e não mais puderam. que o dobro, gente. Tem Então, muita gente precisando desse curso. agora, a gente vai fazer uma oportunidade assim que nunca ninguém viu antes, para que todas as mulheres se libertem completamente das marcas do passado,
dos bloqueios emocionais. Dependência emocional, gente. Toda a Até dependência hoje eu emocional. vigio, tá? Até hoje eu vigio. Sim, Eu fico, mas a dependência emocional é gente. igual dependência química. É. É pro resto da vida. É uma predisposição a colocar coisas e pessoas em um pedestal na sua vida. Acontece que quando você tem dependência emocional, você está sempre em desvantagem. Imagina que você está perdendo sua capacidade de respirar, tá? Você está com uma falência pulmonar, você está com um pouquinho só de oxigênio e eu sou a única que tem oxigênio para vender e eu venho te oferecer oxigênio. Você acha que eu estou em vantagem nessa negociação? Claro. 100%. Aliás, é a única vantagem que tem nessa negociação toda. É você que está com o meu oxigênio. Agora você imagina em todas as suas relações, Meu Deus. onde você é dependente emocionalmente de aprovação, de afeto, de presença, de carinho. Você está 100% em desvantagem em todas as negociações. O quanto que você consegue ter das pessoas? Quase nada. Só migalhas. Migalhas. Dependência emocional não é só para a vida conjugal, é para tudo. A dependência emocional não te deixa ser uma boa profissional, porque você não consegue montar uma equipe, você não consegue ter colaboradores que te respeitam. É porque você vai estar sempre variando o seu humor de acordo com a aceitação dos outros. Dependência emocional não te deixa educar filhos de forma correta, porque você não consegue dizer não. Ah, e se minha filha não me amar mais? Ah, e se meu filho ficar revoltado? Não, eu não posso repreender, não, eu não posso colocar regra, não. A dependência emocional te faz perder a sua vida por entre os É uma vida dedos. perdida. Ministerialmente, você não consegue. Não. Como que eu consigo ter uma postura de autoridade se eu sou dependente emocionalmente? E tem de um coisas e método pessoas? mesmo, Tem. pastor? O Senhor me entregou. Ai, eu sou muito feliz por isso, porque eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. São bloqueios, né? São. E a dependência emocional não é só de pessoas, tá? A dificuldade com limites, que é uma sequela de algumas fraturas emocionais na infância, ela te deixa sem controle. E o sem controle é sobre o seu tempo, sobre o seu dinheiro, sobre a comida. Pessoas que não controlam o que comem, o que gastam e não conseguem ter produtividade, elas têm uma fratura emocional gigantesca que precisa ser curada. E não adianta só ir para medicamento ou para treinamento de mudança de mentalidade. Existe algo muito profundo que tem que ser acessado. E por que eu falo que a união perfeita é a da teologia com a psicologia? Porque, ainda que eu tivesse todas as formações como psicanalista que eu tenho, eu vou te ajudar a chegar no trauma e falar assim, ó, Renata, aqui está seu trauma. Aí você vai falar, que nem um psicanalista falou para mim essa semana, ele falou assim, nossa, eu tinha uma paciente que não podia entrar num lugar que fosse muito quente e ela não sabia por quê. Ela entrava num lugar quente e ela começava a ter falta de ar, ela começava a passar mal, podia ser qualquer lugar, ela começou a ficar presa em casa. E um dia eu trouxe ela para consulta e conversando, a gente acabou chegando num ponto que ela já com mais de 40 anos nunca tinha associado, porque às vezes a gente mascara algumas memórias, mas ela disse que ela tinha sido abusada aos 7 anos dentro de uma sauna. E aí eu falei para esse profissional, como que você consegue convencer uma pessoa de voltar nessa recordação, sem que o Espírito Santo vá junto com ela? De que adianta eu saber onde está o trauma se eu não quero voltar para aquela memória? Mas quando eu entendo que é projeto de Deus essa cura e que eu não vou voltar nessa recordação sozinha, é diferente. Eu falo assim, vamos lá com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos entrar naquela sauna hoje com Jesus, de mão dada com você? Isso não foi tua culpa, isso não te define, você não queria. Você é linda, você é pura, você é santa. Você está restaurada, você está completa. E a gente vai ressignificar esse dia. Nossa, glória a Deus. É completamente diferente. Muito. Porque foi isso que Deus fez na minha alma. Para entender por que na idade adulta eu fazia escolhas erradas. Porque tinham coisas que eu tinha que ressignificar lá atrás. Lá atrás. Então eu vivia num loop, numa repetição de esquema,
que nem eu percebi, era inconsciente. Verdade. Então o Senhor falou, filha, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. O trauma é uma arma nas mãos do diabo. Se você parar para pensar, o trauma é uma coisa atemporal. Já percebeu? Ele está fora da linha do tempo. Eu consigo falar de uma coisa que eu tinha 2 aninhos como se tivesse acontecido ontem. Para você ver como é espiritual. Uau. Está fora da linha do tempo. O trauma é uma ferramenta do diabo para destruir a vida das pessoas. Uau. Ele te tira da linha do tempo e fala, eu consegui colocar uma marca em você que você pode viver 100 anos. Você... A dor vai A continuar dor é lá como da se mesma fosse ontem. intensidade. E quem pode curar trauma? Só aquele que está fora da linha do tempo. Então ele vem da eternidade. Eu acho que eu tenho que fazer novamente, fazer o pleno. Na verdade, o método todo eu não fiz, mas a pastora teve a oportunidade de me iniciarmos algo. E eu vou dizer para vocês, gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só ouvindo, porque eu sinto que quanto mais próximo nós estamos de pessoas que têm autoridade em um assunto que nós temos dificuldade, mais nós estamos adquirindo cura. Sim, sim. Nós nunca estamos repletos de cura, 100% curados. Porque, é como a pastora disse, é como uma química no cérebro. Alcoólicos Anônimos, o AA, né, aqui nos Estados Unidos, AA, é a vida inteira. Você nunca pode deixar de alimentar os seus motivos porque você está ali. Porque quando você pensa, eu estou fora disso, eu estou livre disso, eu estou curada disso, você vai... O seu cérebro é tão inteligente que ele te bota naquela situação de novo. Sim. Né? Então, gente, não perca a oportunidade de estar junto da pastora Bianca. Olha, na Semana da Transformação Plena, a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse Temos que processo. fazer uma live para que Sim. as pessoas também coloquem as maiores dificuldades, porque isso também ajuda muito a gente saber, né, como que tá a cabeça das pessoas. E lá no meu perfil do Instagram, na bio, tem o link já para... Eu vou botar aqui agora, viu, gente? Clicou, já o recebe Instagram a da sua pastora. vaga gratuita para a Super Live. Vai ser um evento assim, extraordinário. Você tem que levar todas as mulheres que você conhece, porque ali muita coisa vai acontecer. E tem muita gente que não sabe que é possível restaurar nesse nível a identidade de uma mulher. Mas não importa o que você já viveu, não importa. Tudo é possível e você vai sim recomeçar. O que a senhora tem visto, assim, depois do método Plena? O que acontece com a mente de uma mulher depois de curada? Meu Nossa, Deus. só de falar eu já dou vontade de chorar. Ó, eu vou te falar de forma bem prática. Ela emagrece, ela prospera. Gente, só o emagrece já acabou aqui. Não vai ter vaga para ninguém mais lá. Gente, eu pesei 150 quilos, eu sei o que eu tô falando. Inacreditável, pastor. Eu fui uma pessoa obesa, com Tá vendo, compulsão gente? alimentar. Vocês que olham para a pastora Bianca como uma, sei lá, Barbie. Eu não gosto de falar Barbie porque teve uma desvirtuação da Barbie aí, mas é uma Barbie, gente. Cabelo, rosto, São seus olhos. corpo, cabeça, mente, São tudo seus nela olhos. é perfeito. Não é. Pesou 150 quilos. Para você que tem dificuldade nas suas emoções, fica comendo igual uma doida. Eu sei o que é compulsão alimentar, eu sei o que é depressão profunda, eu sei o que é transtorno de estresse pós-traumático, eu sei o que é transtorno de ansiedade generalizada, PTSD. eu sei o que é TDAH, eu sei o que é pânico, Depressão. eu sei. Então, o Senhor me permitiu passar por muitos vales, porque Ele sabia que quando Ele me tirasse desses lugares, eu ia deixar pegadas que diziam, venha por aqui, porque tem saída. Tem saída. Então, eu quero que as mulheres estejam nessa semana da transformação plena. E quem estiver aqui em Orlando, que eu sei que você tem muitos seguidores aqui da Flórida, vai ter um evento presencial. Agora, sábado que vem. Dia 13. 16. 16. É 16? 16 de novembro. Até pensei que eu estava errando. Gente. Sábado, dia 16 de novembro, o Legado Feminino, encontro presencial. Vai ser uma masterclass junto com a Jéssica Monteiro, que é uma escritora maravilhosa, uma mulher também que tem muito para ensinar. E a gente vai falar sobre o legado feminino. Legado feminino é, de fato,
o ponto final, é o nosso objetivo. Por que que eu quero ser plena? Porque eu preciso deixar um legado. Eu preciso Nossa. entender qual é o meu legado. Eu preciso entender qual é o posicionamento correto que eu preciso assumir para, de fato, cumprir a minha missão. Aleluia. Guardei a fé, combati o bom combate e completei. A carreira. Eu preciso completar a carreira, mas se eu não sei que carreira é essa? Agora, enquanto eu tô... Quem já foi dependente de alguma coisa que sabe, quando você tá na abstinência, você não consegue focar em nada, você tá incompleto. Verdade, pastor. Então eu preciso ser curada. Estejam mulheres aqui de Orlando, No dia no dia 16 16 de novembro, de novembro, no sábado, no sábado, tenho já o evento que eu estou anunciando da pastora Nani, que é vai de ser tarde, que eu também vou estar 3. lá. Nós estaremos lá Sim. das 3 Às às 9. 9 da noite. E o legado evento da é pastora... das 9 da manhã às 3 da tarde. 9 da manhã às Vai ser 3 um da tarde. dia Então você vai sobrenatural. passar um dia mergulhada no seu investimento, na Sim. sua vida, porque é investir em você, Sim. investir na tua mente, investir no teu crescimento, investir na sua capacidade de romper. Romper de vez, gente, porque não adianta a gente ficar de conversa e falando, se não te dá armas. Olha, toda arrepiada só de falar. Se você não se cercar de mulheres que romperam, Sim. que romperam as amarras, que o que ela aprendeu para te passar não foi aprendido na sala de aula também, ela teve esse cuidado, mas principalmente foram ensinadas pelo Espírito Santo através de situações, experiências de dor, de morte, Sim. né? Como a pastora Bianca passou já de um leito de morte para um fôlego de vida. Sim. Ela é um milagre, né? Então, assim, gente, não perca a oportunidade de crescer, de mergulhar no Senhor e saber o que Ele tem mais para você, porque por muitas vezes uma palavra é usada na hora certa para Sim. poder destravar algo aqui dentro, ó. E é necessário estar aonde a transformação está acontecendo. Aleluia. Muitas pessoas, quando estão vivendo um nível de trauma muito profundo, elas ficam paralisadas. E aí, aquela pessoa está esperando alguma coisa cair do céu, ou dentro da casa dela. Não vai acontecer. Você vai ter que reunir todas as suas forças para dizer, eu vou tomar uma atitude. E eu vou estar aonde a cura está acontecendo. Tem hora que a gente precisa o Pablo agir. Marçal fala isso, né? Ele disse assim, novos lugares te proporciona novas pessoas, novas poder da atitudes, novas oportunidades, subir de tenho que me nível. mover, Eu eu creio tenho que que não me existe uma mulher aí, né? Principalmente quando direciona para mulheres, eu me empolgo, né? Porque o Anastasia veio disso. Por favor, meninas, não percam a oportunidade. Eu acho que Deus tem nos dado um cuidado muito especial de trazer do Brasil mulheres que romperam de verdade. Amém. Porque é na sua língua, né? É no seu... Eu vou levar até minhas amigas americanas, porque eu acredito que o Google Translator pode fazer, e o Espírito Santo, gente, Você ele pode ser minha revela tradutora. tantas coisas. Tá vendo? Tô lá, fiz isso a vida inteira nas igrejas, né, gente? Antes de ser pastora. Não me leva de volta. Não, tô brincando, minha Só pastora. um pouquinho, seja Eu amo. generosa. Eu levo a radaça. Tô brincando, gente. Vai ser uma alegria ser instrumento para Uau. fazer a obra do Senhor, seja Uau. qual for o papel. Porque vocês sabem que se eu não acreditasse, se eu não cresce, que a pastora Bianca realmente tem um método para libertar mulheres aprisionadas nas suas emoções, eu jamais ia estar junto dela. Não só dando o microfone, mas também fazendo Isso o não é método uma coisa Plena. que acontece só no Brasil, tá? É, Você né? falou que vai levar suas amigas americanas. Quando eu vim para cá, eu descobri que um dos maiores índices de violência doméstica são americanos. O álcool, né? Aqui o alcoolismo dentro das E as casas que ninguém mulheres vê. acham que se livrar de um casamento vai livrá-las de uma condição de violência. Mas a verdade é que tudo aquilo brota de dentro daquela mulher. Ela curada, ela cura a casa dela. Aleluia. Ela curada, ela cura o casamento dela. Ela curada, ela reajusta tudo. Então, a gente tem visto que o Senhor realmente está preparando. Eu creio que o método Plena em algum momento vai estar em inglês, sim. Porque existe uma urgência. eu creio. Eu falo isso com, assim... Eu sinto até uma tristeza muito grande de não ter, porque eu mesma tenho um grande número de amigas que sofrem muito de dependência emocional. E são pessoas maravilhosas.
Mas, infelizmente, às vezes nós não temos na liderança de uma igreja, né, no dia a dia, na rotina regular eclesiástica, todos os recursos necessários que realmente vão nos ensinar o caminho de sair dessa prisão, Sim. né? Tem que alguém pegar na nossa mão. Não adianta você pensar, eu vou me curar. Você E não vai conseguir desmistificar, né, Rê? sozinho. Quando a pessoa tá com problema de diabetes, ela não vai no médico. Ela precisa de remédio. Então, a nossa alma, às vezes, precisa de um especialista. Você está com um precisa. problema nas vistas? Parece simples. Vai ali na lojinha de $1 e compra o óculos. Será? Será que isso, de fato, talvez você vai amenizar, talvez você vai dar um jeito ali de conseguir enxergar um pouco, mas você talvez não vai curar as Sim. suas vistas. Quando você for no oftalmologista, Sim. aí você consegue o caminho, né? Então, gente, estamos te oferecendo o caminho. Não é eu conheço a pastora Bianca pessoalmente. Não é a respeito de vender curso, não é a respeito de Não. mentoria, não é a respeito de fazer algo que simplesmente aleatoriamente. Ela é muito intencional no que ela faz e ela se entrega totalmente. Que você possa aproveitar isso, pastora, sem palavras para agradecer. É uma honra te ter de volta aqui no podcast. Eu só preciso realmente, todo podcast seu, ter uma caixa de lenços do lado, né? Porque só a sua unção já me dá vontade de chorar. Parece que eu nem sou liberta de nada na vida, gente. Fico chorando. Mas Jesus conhece meu coração e sabe que eu estou aqui para ser curada cada dia mais, tanto com você quanto através de você. Porque eu sei também que quem não puder estar no evento também pode adquirir para ele o método Plena, levar para sua casa, assistir on your own pace, né? No seu próprio tempo, né? De acordo com a sua disponibilidade de tempo, de horário. E tem sido muita bênção. Até o próximo podcast. Muito obrigada, minha pastora. Meu amor, amo você. Nos vemos no dia 16 de novembro e no dia 21, no Black Friday do Método Plena pela primeira vez. Loucura isso, 50%. Não existe isso não, tá? Nós vamos ter que conversar. Tô achando que a senhora tá exagerando isso aí. Mas tudo bem, se for para abençoar vidas, eu tô junto, tá? Um beijo, queridas. Até o próximo. Um beijo, minha pastora. Beijo. Muito obrigada. Te amo.